Bem, meus alunos do sexto, a gente vai conversar hoje sobre mitologia grega. É uma pena eu não poder estar contando para vocês as histórias devagarzinho, né, como a gente costuma fazer em aula, com toda aquela poética, com toda aquela expectativa, né, que tem. Então nossa aula vai ter que ser um pouquinho mais teórica, a gente vai ter que ir bem devagarzinho para que a gente consiga entender algumas coisinhas da mitologia grega. A gente estava falando na nossa última aula sobre Hesíodo, né? Hesíodo é um poeta. E tem também um outro autor que é o Homero. Vocês escreveram no caderno de vocês que cada um deles tinha duas grandes obras que ficaram conhecidas, né? O Hesíodo era a Teogonia, que fala sobre a origem da natureza, sobre a ótica dos gregos antigos. Se vocês preferirem, a origem dos deuses, né? Mas lembrando, a gente repetiu muito isso, que os gregos viam na imagem dos deuses forças da natureza, força do cosmo, quer dizer, de tudo isso que a gente vê. De todas as coisas que nos circundam, todas as coisas que estão em volta da gente. Então tem a Teogonia, o primeiro livro do Hesíodo. O segundo livro do Hesíodo era Do Trabalho e dos Dias, que fala sobre a condição humana. Ou seja, como é difícil ser um ser humano. Como é difícil ter que trabalhar, como que é difícil a vida no campo, que na época que ele escreveu, mais ou menos 800 e tanto antes de Cristo, né? Como era difícil a vida no campo, como era difícil ter que trabalhar para conseguir o sustento, além de todas as dificuldades que nós temos mesmo, né? A morte, o trabalho, que o trabalho é duro, o trabalho não é fácil. Nós temos que valorizar muito o trabalho dos pais, dos nossos pais, o trabalho dos nossos irmãos, os trabalhinhos que vocês fazem em escola, tudo isso é importante, né? Mas lembrem-se, não é uma coisa leve, né? Exige um esforço para ser feito. E do outro lado, então, esse daí é o do trabalho dos dias que eu acabei de falar para vocês. Tem um monte de mito legal nesse livro do Hesíodo. Fala sobre Prometeu, como os seres humanos ficaram inteligentes, né? Tudo mito, mas é muito lindo isso tudo. É uma tentativa de explicar como que os seres humanos eles pensam, como os seres humanos se comportam no mundo, com todas as suas coisas bonitas e todas as suas coisas feias. E depois, passado isso, a gente começou a estudar um pouquinho do Homero. Homero, ele era ficou bem mais popular na história, esse poeta. E muitas das histórias do Homero são bem conhecidas na cultura pop, né? Tanto é que eu pedi para vocês estudarem, lerem um pouquinho sobre a tragédia grega, sobre a Guerra de Troia, né? Que também tem seu aspecto trágico, também tem seu aspecto difícil, mas é uma história muito significativa para a história do Ocidente. O que isso quer dizer? Quando o professor de vocês fala isso, quando eu digo para vocês que isso é importante para a história do Ocidente, vocês devem estar perguntando assim, o que esse louco está dizendo? Eu explico para vocês. Eu estou dizendo que as nossas vidas, os livros que nós vemos, as poesias, os vídeos que estão na internet, os jogos de videogame, todas essas coisas, elas estão aí hoje em dia porque existe em muitas delas lembranças, fragmentos da mitologia grega. Para eu explicar mais facinho para vocês, a mitologia grega foi para o povo, para os nossos povos, né, para os povos colonizados pelos portugueses, os brasileiros também, uma base da cultura. Isso tem uma influência muito grande no modo de a gente ver a vida, sem que a gente perceba, né? Então, mais facinho ainda, vocês sabem um monte de filme que tem sobre a Guerra de Troia,
né? Sobre a Odisseia também. Quando a gente fala um monte de expressão como esse é o calcanhar de Aquiles de fulano, que significa ponto fraco, nós vamos falar um pouquinho sobre Aquiles. Quando a gente fala, nossa, isso é um presente de grego, essas coisas estão na linguagem, mas elas estão na linguagem, elas estão na nossa cultura, portanto, por causa da importância da mitologia grega. A mitologia grega foi muito importante. Meus cachorros, tá? Eles estão aqui causando. Ô gordo, branca, vem pra cá. Chega. Não, tô falando com os bichos. Desculpa. Vocês já estão acostumados, né? Com o professor brigando com alguém. Então tem alguém fazendo bagunça aqui. Então, o que acontece? A mitologia grega é muito importante, né? Ela não é só um monte de historinha sem sentido, sem pé nem cabeça. A mitologia grega ela é importante para nossa cultura, para o modo de a gente ver o mundo, né? Entender, pelo menos, que esse foi um modo muito antigo de se observar o mundo e não menos importante, né? Às vezes a gente fica pensando assim, já porque antigo é ruim, porque antigo é velho, é ultrapassado. Mentira! Muitas vezes aquilo que aconteceu lá em tempos atrás é melhor do que hoje em dia, né? Então, dando sequência, a gente vai falar um pouquinho hoje, então, do Homero. O Homero, vocês já viram algumas coisas, já pedi para vocês verem sobre a Guerra de Troia, né? Também sobre a Odisseia. Esses são os dois livros que nós vamos ler entender sobre o Homero. E no primeiro desses livros, que chama A Ilíada conta a história da Guerra de Troia. Um povo muito poderoso, que tinha muralhas indestrutíveis, completamente cercados, um povo muito rico, um povo muito próspero. Era o povo de Troia, que vai entrar em guerra por causa de um desacordo político e também um desacordo amoroso que vai acontecer entre os seus príncipes, entre os seus grandes generais, né? E vai entrar em desacordo com quem? Com a Grécia. Então a Guerra de Troia é uma guerra entre a Grécia, que são os protagonistas, lembrando vocês, o Homero é o escritor, ele é grego, e ele vai entrar então, ele vai falar dessa guerra, da guerra que acontece entre os gregos e os troianos, né? Aconteceu um monte de tretinha, um monte de desavença entre esses dois povos, e esses povos vão entrar em choque. E vai ter uma guerra que vai durar muitos e muitos anos. Décadas dura a guerra. E, se não me engano, 10 anos, ou um pouco mais de 10 anos. Teria que ver isso certinho com os historiadores. Mas, enfim, a história é mitológica, né? A gente não tem certeza disso, se isso ocorreu mesmo ou não. O que a gente precisa, então, entender logo de começo? Eu vou deixar esse vídeo para vocês aqui. A gente está se aproximando já dos 10 minutos de vídeo. O que a gente precisa entender é que Homero escreveu a Ilíada e a Odisseia. A Odisseia é a segunda parte do livro, né, da Ilíada. A segunda parte. A Ilíada é a Guerra de Troia. A Odisseia é o retorno de um personagem muito querido, que é o Ulisses. Tá? Ulisses, então, vai retornar para sua casa. Eu pedi para vocês fazerem uns exercícios, para vocês falarem sobre os personagens. Eu vou falar um pouquinho sobre alguns deles, que eu acho que seria interessante vocês conhecerem. Esses personagens todos são da Ilíada. Tá? O nome da nossa aula de hoje vai ser um pouquinho sobre a Ilíada, né? Introdução à Ilíada. Então, vamos lá. O que acontece é o seguinte. Os gregos, eles sempre foram um povo de guerra, né? Naquele momento antigo. Os gregos eram um povo de guerra. E eles viviam da guerra. Fazer guerra, conquistar territórios, era uma coisa de grande importância. Né? Até porque, como eu já disse para vocês, as guerras aconteciam assim, no mundo antigo de uma maneira muito fácil. Acontece hoje em dia, por que não, né, aconteceria no passado?
Parece uma condição humana. Sempre essas desavenças, esses choques estão acontecendo, mesmo que seja no núcleo menor, né? Assim, briguinhas entre pessoas, até num nível muito maior, que são as guerras. Então, o que acontece? Existiam muitas desavenças, na verdade já existia uma tensão entre o povo de Troia, que, como eu falei para vocês, era um reino muito rico, né? Era fechado por muralhas que diziam que nem os deuses eram capazes de destruir as muralhas de Troia, de tão poderosas que eram, né? Se não me falha a memória, era dito que os próprios deuses criaram as muralhas de Troia, de tão poderosas que eram. Então a capacidade de defesa que Troia tinha era enorme, né? Mitologicamente dizendo. E os gregos, eles começam então a ter alguns planos de conquistar Troia, principalmente os espartanos, né? Que tem como emblema o general Agamenon. Esse general era um general muito poderoso, era um general muito ambicioso. Ele tinha uma filha chamada Ifigênia e o irmão dele, que era Menelau. Esses personagens, eles vão ser muito importantes para o começo da Ilíada, né? Porque, para o início da Guerra de Troia, então. Por quê? Porque Agamenon, que era bem ambicioso, queria conquistar tudo, o Menelau, que era o irmão dele, Ifigênia, que era a filha, esses personagens todos, o Menelau, ele amava muito uma mulher que chamava Helena, né? Helena estava prometida a Menelau, ela iria se casar com Menelau. Então existe essa ligação, né? A Ifigênia, esses personagens todos eram, todos eles gregos. E ocorre que vinha vindo de Troia uma expedição, estava vindo de Troia, os príncipes de Troia estavam vindo visitar os gregos, né, para tentar resolver uma série de questões políticas que eles tinham entre eles, né, principalmente de troca de mercadorias e tudo mais. E quando eles se encontram, quando os troianos, os príncipes de Troia, se encontram com esses personagens que eu acabei de falar para vocês, que é o Agamenon, o ambicioso, né? O Menelau, que era uma pessoa também assim, como os espartanos são, muito grandioso, muito cheio de nobreza, era muito guerreiro, o Menelau. Ele amava muito essa mulher, que era Helena. Diziam que Helena era a mulher mais linda que existia no mundo. E quando chegam os troianos, os príncipes de Troia, quem eram esses príncipes? Heitor e Paris. Tudo aponta que Heitor foi, dentro da Guerra de Troia, um dos principais personagens. Quando Homero fala de Heitor, ele fala com muito respeito. Aliás, Homero fala com muito respeito de todos os personagens. Isso é uma marca grega, né? Citar os personagens e ressaltar e realçar suas virtudes, suas coisas boas. E é dito que Heitor era um personagem era uma pessoa muito cuidadosa com o povo, muito guerreiro. Ele era a imagem do rei. Ele era príncipe ainda, depois a gente fala do rei, que é o primo, mas ele era um príncipe muito querido pelo povo, porque ele era assim a imagem do grande guerreiro, daquele que cuida, uma coisa bem paternal, apesar de ele não ser o rei, né? E por outro lado, nós temos do lado de Troia o Paris. O Paris, ele era um jovem muito, digamos assim, irresponsável, né? Ele não tinha ainda toda aquela responsabilidade que um príncipe tem, que um rei tem. Ele era uma pessoa que vivia
de uma maneira muito assim, errante, sabe? Um espírito errante, um espírito aventureiro, um espírito de festa, de curtição, de desafio. Ele gostava disso, né? Então Paris é a imagem do jovem. O jovem que no ápice da sua juventude pensa sempre nessas coisas, né? Em grandes aventuras, em curtir a vida, em ter grandes amores e assim vai. Queria falar isso para vocês, existe nisso dos gregos, né? Olhar esse personagem que é o Paris e ver o jovem nele, né? Os gregos têm algumas críticas aos jovens, mas ao mesmo tempo também percebem as coisas boas. Porque um jovem tem todo esse ímpeto, tem todo esse fogo, essa busca, essa coragem, né? Mas ao mesmo tempo ele tem essa irresponsabilidade, essa falta de diligência, essa falta de cuidado. Quando então os troianos chegam na Grécia, o que acontece é que o Paris fica completamente apaixonado pela Helena. Helena era prometida de Menelau, grego, né? Paris era vizinho. Olha como a guerra vai acontecer. E quando ele chega, então, existe todo um apaixonamento que ocorre. É dito que foi um presente de Afrodite, a gente pode falar isso em outro momento. Muito interessante a escolha de Paris. Depois eu vou fazer um vídeo para vocês falando sobre a escolha de Paris. E quando eles se veem, quando eles se observam, tanto o Paris quanto a Helena, começa a haver uma paixão muito grande. E ela era prometida, vocês estão entendendo a fofoca aqui? Ela era prometida do cara, do Menelau. Ela ia casar com ele, já estava tudo preparado, já tinha um envolvimento já por muito tempo. Enfim, moral da história. O Paris leva a Helena embora para Troia. Não era raptada não, ela foi porque queria. Porque ela se apaixona pelo Paris e vai embora. Dito que isso era um presente de Afrodite, porque Helena era a mulher mais linda do mundo. Então, olha só, para vocês entenderem aqui. Na Grécia, tava lá os espartanos, que eram os guerreiros. Aí você tinha o Menelau, o Agamenon, né? A Ifigênia, que era pequenininha, a gente vai ter um momento só para falar dela. E nós temos também a Helena, que estava lá, né? E aí vem esses caras, os troianos, e a Helena, que estava prometida, é levada por ele, porque ela se apaixona. Então, já viu, né? O Menelau, que era apaixonado pela mulher dele lá, ele perdeu a mulher que era a mulher mais linda do mundo. Porque o Paris, como que seduziu ela. Quando eles estão indo embora, o Heitor tenta fazer com que o Paris devolva a Helena. Só que a besteira já estava feita. Paris também era um príncipe. O Heitor não podia colocar a vontade dele acima da vontade do Paris, porque o Paris era um príncipe, né? Então ele escolhe, ele fala, eu quero levar a Helena, e ele leva a Helena embora. Ele leva a Helena para Troia, né? Tanto é que vai ser conhecida como Helena de Troia. E quando ela chega, o Paris apresenta para o pai dele, que era o rei de Troia, que é o Príamo, e é dito que ele fica muito contente, ele percebe que ela vai ser a rainha, a princesa, né? Porque vai se casar com o príncipe Paris. E fica muito feliz, tinha uma nora maravilhosa, dito que era a mais linda do mundo, a mulher mais linda do mundo. E ele fala, não, agora ela vai ficar aqui. E se os gregos quiserem vir para a guerra, que eles venham para a guerra. É aí que começa a Guerra de Troia, né? O Menelau, então, fica furioso que a mulher dele vai embora. O Agamenon, que era o irmão do Menelau, o maior general de Esparta, ele convoca toda a Grécia, mostrando que os troianos tinham feito uma ofensa aos gregos. Ele fala, olha, vieram estrangeiros aqui
raptaram uma mulher, né, tomaram a mulher que era do Menelau, que era um grego. E isso foi um gesto de ofensa. Não só aos espartanos, mas a todo o povo grego. Então ele convoca todos os grandes heróis gregos à guerra. E aí vão surgir os grandes heróis. Aí a gente vai ver os grandes heróis. Tá? Esses grandes heróis, eu pedi para vocês fazerem uma pesquisa sobre eles. Espero que vocês tenham feito essa pesquisa. Ela vai ser importante. Mas depois a gente vai observar um pouquinho sobre cada um deles, tá? Sobre exatamente como que esses personagens se comportam. Então depois eu envio. Eu só quero dar essa introdução para vocês, porque eu sei que vocês já estudaram bastante coisas em casa, muitas coisas em casa, mas para que o que eu esteja falando agora case com aquilo que você está estudando na sua casa. Caiu quase uma árvore aqui na minha cabeça. Ou para parar de falar, né? Chega de mitologia por hora. Então depois eu mando para vocês, tá? Um abração. Estou com muita saudade de todos vocês do 6º ano. Espero que em breve a gente possa contar essas histórias. Espero que todos vocês estejam felizes em casa. Felizes, não sei se seja o momento, né, para felicidade, mas pelo menos que vocês estejam tranquilos, que vocês estejam estudando e que a família de vocês esteja saudável e com força para lidar com tudo isso. Tudo bem, meus queridos? Abraço a todos e a todas. Tchau.